Para começar, o governo brasileiro adotou uma postura otimista em relação à negociação com os Estados Unidos sobre o tarifaço. Segundo o presidente Lula, não pintou química entre ele e Trump, mas uma indústria petroquímica, citando a boa conversa entre eles, e até a liberdade para chamar o líder americano de você. O chefe do executivo confirmou que ocorrerá uma conversa entre o chanceler Mauro Vieira e também o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio amanhã para negociar o tarifaço e as sanções contra autoridades. Apesar da empolgação por parte do Brasil, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial, Jameson Greer, reforçaram nesta quarta-feira que as tarifas foram impostas em razão de medidas brasileiras contra empresas e cidadãos americanos, medidas consideradas ilegais, principalmente na questão comercial. Acho que alguns elementos, alguns aspectos para a gente discutir sobre essa reunião que acontecerá, ao que tudo indica, amanhã, entre diplomacia brasileira e norte-americana. Quem é que está ao vivo com a gente? O Mota já está preparado? O Luiz Felipe Dávila, ao vivo. Dávila, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Inclusive, as informações que chegam é que há um clima de otimismo, uma sensação de que boas coisas poderão acontecer amanhã nesta reunião entre a diplomacia brasileira com os representantes do governo norte-americano. Você acha que esse é o clima? É tentar negociar todos os assuntos de uma vez? O presidente Lula até fez um trocadilho, não rolou uma química, rolou uma indústria petroquímica, enfim. Quais as leituras que a gente pode fazer e o que é possível projetar para amanhã, Dávila? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas, boa noite à nossa audiência. O presidente Lula, até na hora de elogiar, ele pensa numa estatal, né? Porque ele já pensa na Petrobras, assim, ele quer estatizar a química com o presidente Donald Trump. Mas o fato é que não é uma questão de otimismo ou pessimismo. O que nós precisamos na negociação amanhã é realismo, objetividade, pragmatismo. A tal da química que ocorreu durante a reunião da ONU é apenas um passe para dizer vamos deixar as diferenças de lado e vamos começar a negociar. Agora é que começa o jogo para valer. E para isso, o Brasil precisa estar preparado para negociar, ceder e saber como vai responder à pressão dos Estados Unidos para questões fundamentais, como é o caso dos minerais raros. Portanto, não é uma questão de otimismo ou pessimismo, é uma questão de realismo. E o que me preocupa sempre é justamente a ausência de realismo, pragmatismo e objetividade nas negociações do lado do Brasil. Afinal de contas, o histórico deste governo na diplomacia não é nem um pouco bom. É uma diplomacia que foi capturada por uma visão partidária, militante, ideológica, que simplesmente ignora os interesses nacionais para colocar à frente o jogo de cena político-eleitoral. É justamente isso do que o Brasil não precisa nesse momento. O Brasil precisa de diplomacia, negociação séria, objetividade. Caso contrário, vamos perder a oportunidade que os Estados Unidos deram ao país no discurso de Donald Trump, que usou esse tal termo da química para abrir espaço para negociação. Tomara que amanhã sabemos como aproveitar esta chance que apareceu em nossa frente. Afinal de contas, quem vem pagando essa conta é o Brasil. Nós perdemos 20% das nossas exportações para os Estados Unidos nos últimos 2 meses. Muitas expectativas para quinta-feira, os holofotes voltados para essa reunião. Chamar o Roberto Mota também ao vivo, está lá no Rio de Janeiro, vai trazer as análises e as projeções sobre esse encontro que parece que será muito importante, vão tratar de várias questões. E a informação que chega, Mota, é que há um clima de otimismo, né? As autoridades brasileiras apostam em uma reunião que poderá determinar, inclusive, a reversão de medidas que foram tomadas pelos Estados Unidos. E lá atrás muito se falava, não, só falaremos de questões comerciais, mas parece que o jogo pode virar e as autoridades brasileiras talvez tratem não somente de questões comerciais, mas também das sanções. Um pacote completo, Mota, que a gente precisa trazer, discutir e considerar. Bem-vindo.
Primeiro, a gente precisa admirar esse otimismo, né? No mundo onde tanta coisa vai mal, onde tanta gente é pessimista, é interessante ver esse otimismo no governo brasileiro. Boa noite a você, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência e parabéns aos mestres do Brasil. Hoje é o dia do professor. Agora vamos voltar à negociação do governo brasileiro com o governo americano. O mundo está de cabeça para baixo, por isso a gente precisa ter cautela. Talvez exista mesmo algum motivo que a gente desconhece para o governo brasileiro ser assim tão confiante e pedir o fim das sanções contra autoridades brasileiras. Então fica aqui a sugestão: aproveita esse momento, o governo brasileiro aproveita e pede mais. Pede também o fim das sanções americanas à Venezuela, ao Irã, pede o fim do embargo a Cuba. Aproveita, pede para o Trump deixar de apoiar o Milei. Aproveita e pede para os Estados Unidos cederem o canal do Panamá para a China. Aproveita essa autoconfiança toda e avisa que o governo brasileiro vai censurar as redes americanas, sim, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. Aproveitem essa petroquímica, senhores negociadores, porque nada de bom dura para sempre. Pois é, inclusive, essa discussão que a gente tem com os nossos comentaristas é o tema da enquete do dia. Depois, se você puder, entre no nosso portal de notícias e manifeste a sua opinião sobre qual estratégia o governo brasileiro deve adotar nessa reunião. Otimismo total? Vamos tentar negociar reversão das tarifas, reversão das sanções? Ou é preciso ter cautela? Vamos tratar somente das questões econômicas e comerciais? Tentar reverter o tarifaço? Neste momento é melhor focar os esforços nisso. Queria saber o que você pensa a respeito dessa discussão. Cristiano Beraldo ao vivo com a gente, vai trazer também suas análises e o que é preciso considerar quando a gente olha para um evento super importante, uma reunião entre diplomacia do Brasil e dos Estados Unidos e a possibilidade de reverter medidas que foram tomadas pelos Estados Unidos. Parece que esse clima de otimismo pode, inclusive, propiciar que a diplomacia brasileira trate de vários temas ao mesmo tempo, um pacote, um combo. Beraldo, bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite, Dávila, Mota, e boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, veja, são duas perspectivas completamente diferentes, talvez de alguma forma até opostas em relação a esse encontro de amanhã. De um lado, nós temos os Estados Unidos, que sabe exatamente o que quer. Ele tem ali uma lista de demandas, sabe como ampliar uma balança comercial que era favorável aos Estados Unidos, mas que agora ele pode aproveitar essa questão das tarifas, do tarifaço, para colocar ali outros ganhos para os Estados Unidos em relação ao Brasil, e isso será colocado à mesa. É óbvio que nós tivemos também o presidente brasileiro criticando os Estados Unidos nesses últimos dias, e da mesma forma os representantes do governo norte-americano também têm ali liberdade para se manifestar, enfim, serem duros da maneira que foram, e isso vai criando um clima que não abala, no meu entendimento, o que será discutido amanhã, ou seja, as demandas que os Estados Unidos têm em relação ao Brasil. Aí a gente olha para o outro lado da mesa. Do outro lado da mesa, terá o chanceler brasileiro com a missão de fazer aquilo que o presidente da República o instruiu para fazer. Só que as instruções recebidas por ele, pelo presidente da República, dadas pelo presidente da República, não tem a ver com ganhos do Brasil do ponto de vista estratégico numa relação com os Estados Unidos de longo prazo. Porque o Brasil tinha muito a ganhar com essa relação de longo prazo com os Estados Unidos. O Brasil tem aqui, no mesmo continente, numa distância muito menor do que a China, por exemplo, o melhor mercado consumidor do mundo, porque é onde mais circula dinheiro. Você tem um número gigantesco de famílias na classe média, você tem ali uma força econômica brutal, a principal economia do mundo, você tem tudo acontecendo nos Estados Unidos, aliás, tecnologias de ponta sendo desenvolvidas ali nos Estados Unidos que vão colocar o mundo inteiro num outro patamar. O mundo inteiro, menos o Brasil.
que o Brasil não leva essas coisas a sério. O Brasil assiste a esses movimentos como algo longínquo, distante, que não vai impactar ninguém por aqui, porque a preocupação com o impacto vai impactar a próxima eleição? Não vai. Então deixa que depois a gente vê isso. Portanto, a posição do Brasil amanhã será uma posição mesquinha de quem está observando o ano que vem. E a posição dos Estados Unidos será uma posição ambiciosa de quem está enxergando o próximo século. Pois é, deixa eu passar mais uma vez para o Dávila, porque tem um aspecto, um detalhe da notícia que nós trouxemos, que inclusive pode dar uma dica sobre o que pode acontecer nessa discussão amanhã e, naturalmente, servir de alerta para as autoridades brasileiras, Dávila. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial Jameson Greer disseram, inclusive, nesta quarta, que as tarifas foram impostas também por conta de medidas brasileiras contra empresas e cidadãos norte-americanos. Isso passa longe, né, daquela reflexão que entende que somente aspectos comerciais determinaram o movimento norte-americano. E a partir disso, você acha que é preciso redobrar a cautela ou talvez até fomentar uma estratégia diferente por parte das autoridades brasileiras? Esses representantes estarão, segundo as informações, no encontro de amanhã. Então, me parece pouco provável que somente questões comerciais sejam debatidas. Eu acho que em algum momento, alguma menção pelo menos vai acontecer, né, Dávila? Se houver menção às questões políticas, o que o Itamaraty tem de fazer é que este assunto será tratado com o presidente Trump e o presidente Lula, que a turma do Itamaraty está lá para negociar as questões comerciais de interesse de ambos os países. Ou os Estados Unidos quer sair da negociação junto com o Brasil e não poder anunciar, por exemplo, um ótimo acordo para explorar as terras raras, os minerais raros. Então é preciso focar nós nas questões comerciais e não cair na armadilha das questões políticas. Na verdade, o ministro das Relações Exteriores do Brasil não tem nenhum poder para negociar nada que se trate de política. Esta é uma negociação do presidente da República. Portanto, ele tem que dizer que ele não tem autoridade e nem poder ou autonomia para negociar questões políticas. Ele está lá para defender as questões comerciais e que esses assuntos devem ser tratados diretamente entre os presidentes. É assim que tem que ser a resposta, porque Mauro Vieira não tem nenhum aval presidencial para discutir questões políticas. Pois é, o Jameson Greer, ele é representante do comércio dos Estados Unidos e ele concedeu uma entrevista coletiva, viu, Mota? E aí, em dado momento, a jornalista fez uma pergunta em relação às tarifas impostas ao Brasil. Ele disse o seguinte: uma é a tarifa recíproca, 10%, implementada contra todos os países. A outra é uma extra, de 40%. E a justificativa, segundo ele, são questões políticas. Então, falar em reversão de tarifaço, ok. Naturalmente, a diplomacia brasileira tentará tratar somente das questões comerciais, as questões que envolvem o tarifaço, mas uma das tarifas, a justificativa ou a motivação não foi comercial, né? Olha, Caniato, você não vai acreditar a quantidade de mensagens que eu recebi hoje com links para esse vídeo dessa entrevista do Jameson Greer e do Scott Bessent. E muita gente dizendo: olha, Mota, aquilo que você fala todo dia nos pingos, aquela explicação que você dá todo dia nos pingos, que as tarifas são políticas, olha aí, olha quem falou agora. Foi o representante comercial americano, Jameson Greer, com um acréscimo muito importante do Scott Bessent. Os jornalistas quiseram saber que história é essa dessas tarifas de 50% para o Brasil. Qual a explicação disso? Em que lei vocês estão encaixando isso? E aí o Jameson Greer explicou de uma forma bastante didática, talvez em homenagem ao dia do professor hoje, né? Ele disse: olha, gente, tem duas partes essa resposta. Tem as tarifas de 10%, que são tarifas recíprocas, fazem parte daquela estratégia do Donald Trump, que muita gente acha que é uma estratégia sem pé nem cabeça,
Não interessa, é a estratégia do Donald Trump, de aplicar tarifas para tentar equilibrar a balança comercial americana. 10% de 50% são tarifas que a gente poderia chamar de comerciais. Aí o Jameson Greer, com muita calma, explica. Os outros 40% têm a ver com a preocupação do governo americano com o Estado de Direito, censura e direitos humanos no Brasil. E aí o Jameson Greer deu a explicação, disse que tem acontecido no Brasil censura a empresas americanas e perseguição à oposição. Nada a ver com balança comercial, nada a ver com produtos, nada a ver com o consumidor americano. Pura política. E aí, neste momento, Scott Bressent, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América, se inclinou em direção ao microfone e disse: e também a detenção ilegal de cidadãos americanos no Brasil. Mais didático e claro do que isso, impossível. Então, Beraldo, essas informações levantadas nessa entrevista coletiva mencionada pelo Mota não dão, talvez, o tom, um bom direcionamento ou até um spoiler da reunião de amanhã? Não, dá um tempero para nós aqui, comentaristas, né, e os comentaristas políticos do mundo inteiro, especialmente aqueles comentaristas domésticos que ficam no Twitter ali expressando, né, suas opiniões aí dia após dia. Mas é que existe uma coisa importante da gente considerar. Obviamente que foi declarado por Donald Trump na sua carta escrita, carta pública, né, direcionada ao presidente brasileiro, que ao anunciar as tarifas de 50%, que ele o fazia em razão, sim, dessas questões de perseguição do judiciário contra Jair Bolsonaro e também decisões tomadas contra empresas norte-americanas e cidadãos norte-americanos. Isso foi colocado desde o início. Mas existem dois lados dessa história. Existe esse lado da imprensa, da divulgação, que é o que eu trouxe aqui, né, apontei no início da minha fala, mas tem um outro lado que é o lado jurídico-legal do ponto de vista norte-americano. A determinação de tarifas é uma prerrogativa do Congresso norte-americano e, salvo engano, na década de 70, o Congresso norte-americano transferiu para o presidente da República a autonomia de definição das políticas tarifárias e há algumas circunstâncias para que tarifas sejam impostas em cima de outros países. Tá? O que está sendo discutido hoje, acho que já está na Suprema Corte, acho que teve uma decisão contrária ao governo Donald Trump na primeira e na segunda instância, agora acho que está na Suprema Corte, se o argumento utilizado por Donald Trump, que vai na linha da segurança nacional, da emergência nacional, se isso é embasamento suficiente, legalmente suficiente, para que ele tome as medidas que ele está tomando. E aí a gente tem que entender que, sim, os Estados Unidos passa por um momento extremamente complicado em que ele precisa se fortalecer novamente, especialmente no que tange a volta das indústrias para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele perdeu empregos elementares, né? Os empregos da indústria, esses empregos mais elementares, eles foram para a China. E depois ele ficou totalmente dependente de países estrangeiros para suprir o consumo dos seus cidadãos. E isso é muito grave porque deixa realmente o Estado americano fragilizado. Então há um aspecto que eu acho que é coerente desse uso da tarifa dentro da proposta colocada por Donald Trump. O problema, me parece, é quando você julga a aplicação de tarifas com este cunho político, porque eu não conheço, até agora, pelo menos, o amparo legal na legislação norte-americana que permita ao presidente a utilização de tarifas para esses fins políticos, como foi declarado e hoje reforçado por esses dois altos oficiais do governo americano.
amanhã, no encontro de amanhã, o que estará em jogo será a definição das prioridades e interesses dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com a política. É óbvio que se o governo Donald Trump, se o presidente Donald Trump quiser manter retaliações independente da negociação comercial, ele vai fazer, seja por tarifa, seja por outros instrumentos, até porque eu acredito que haja outros instrumentos até bastante mais eficientes, como lei Magnitsky, como suspensão de vistos e por aí vai, nesse aspecto objetivo da política. Portanto, nesse momento, é uma estratégia conhecida de Donald Trump, ele embaralha tudo, joga aquela cortina de fumaça e tal, e ali, de repente, você vai entender exatamente o que está por trás daquilo e quais são as conquistas que ele efetivamente está focado. Então, vamos saber disso em breve. Pois é, determinação a Suprema Corte Americana analisando o poder do presidente da República em relação à Lei de Poderes Econômicos Emergenciais. Mas rapidamente, Beraldo, só para a nossa audiência entender qual é o encaminhamento disso. O que se fala na imprensa norte-americana em relação ao posicionamento da Suprema Corte? Há apostas no sentido de que darão respaldo ao presidente da República ou devem seguir aquelas cortes inferiores que determinaram que o presidente não teria o poder para utilizar esse mecanismo? Neto, o que eu tenho ouvido aqui é que esse julgamento deve ser um julgamento demorado, o que me soa como uma estratégia da Suprema Corte de dar tempo ao presidente Donald Trump de implementar as suas políticas e fazer os acordos bilaterais que ele tem feito. Porque quando ele faz o acordo bilateral, ele não está mais utilizando tarifa como um instrumento de governo, ele está simplesmente fazendo um acordo entre países. Então, eu acho que ele terá o tempo necessário para sair desse corner que a justiça o colocou, porque se for até o julgamento, ele talvez tenha dificuldade de conseguir tocar adiante a sua política tarifária. Enquanto ele pode utilizar esse expediente, né, Dávila, ele ganha naturalmente uma carta super importante para forçar uma negociação que muitas vezes é muito favorável aos norte-americanos, né? Mas é favorável ao Brasil também. Olha, só para você ver como a diferença, hoje esse discurso dos Scott Bessent, do secretário de Comércio, é discurso político, Canhato. Ela não está embasada na realidade. Porque o que acontece? Mesmo no auge da história dos 50% das tarifas em relação a produtos brasileiros, Donald Trump isentou metade das exportações não estão sobre a tarifa, porque ele entende muito bem as coisas que afetam o interesse dos norte-americanos. Então, veja só como que é jogar para a plateia essa conversa de discurso político. Isso não é nada disso. 45% das exportações brasileiras não estão debaixo das tarifas de Donald Trump. E os produtos mais importantes da nossa pauta de exportação, os aviões da Embraer, petróleo e derivados de petróleo, minério, suco de laranja, tudo isso está fora da tarifa. Então, essa turma gosta de jogar um pouco para a plateia política e faz parte da negociação. Por isso que você precisa ter objetividade. Os 3 grandes produtos que ainda estão sob a tarifa e que vamos negociar é o café, a carne e a indústria moveleira. São esses os 3 grandes produtos. Então a gente está falando de 3 produtos importantes da pauta, o resto é coisa muito pequena. Por último, os Estados Unidos têm enorme interesse no negócio das terras raras no Brasil, dos minerais raros. Então, esta é a história que está na mesa amanhã. E ninguém vai jogar isso na lata do lixo por causa de questão política, porque os Estados Unidos têm total objetividade nessa negociação e se recuaram com a tal do discurso da química é para resolver essa questão fundamental. Terras raras, só o Brasil e China são que hoje detêm, os 2 países juntos detêm 70% a 80% das terras raras do mundo. Então é isso que tem que resolver. Portanto, essa história de discurso político é bom para arrancar o aplauso da militância, mas na hora da mesa da negociação, eu tenho certeza que não é isso que vai impedir de se chegar a um acordo do interesse dos 2 países, reduzir tarifas e retomar a normalidade comercial.
Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Nós seguimos aqui com os nossos comentaristas e o Dávila mencionou as manifestações dos dois representantes do governo americano estariam jogando para a plateia. Mas é um expediente muito usado na política, né, Mota? Se a gente olha também a declaração do presidente brasileiro, quando ele fala, não rolou só uma química entre nós dois, né? Entre mim e o presidente norte-americano. Rolou uma indústria petroquímica. Enfim, ele vende para o grande público que a relação, na verdade, extrapolou e foi muito melhor do que todos imaginavam. Então, foi tão fantástico que trata-se de uma indústria petroquímica. Ou você fez uma leitura diferente, hein, Mota? São umas declarações que às vezes fazem a gente até ficar ruborizado, né? Você fica pensando, meu Deus, será que eu li isso mesmo? E o governo americano precisa ficar em alerta, né? Porque foi na indústria petroquímica brasileira que aconteceram alguns dos maiores escândalos recentes por aqui, né? Bom, enfim, eu prestei atenção no que os meus dois colegas colocaram aí e eu vou pedir para registrar um voto dissidente aqui, né? Eu não consigo entender quem seria essa plateia para a qual Donald Trump está jogando. E nem Scott Bessent, nem Jameson Greer. Qual é a plateia? Não é para o eleitor brasileiro, né? O eleitor brasileiro não tem a mínima ideia quem é Jameson Greer, nem Scott Bessent. E também qual seria a plateia? Para qual plateia Donald Trump estaria jogando? E que jogada maluca é essa? De endurecer, caçar visto, aplicar sanção da lei Magnitsky, escrever várias cartas, tweets e comunicados, e aí depois jogar tudo isso no lixo, chegar na mesa de negociação, olha só, me dá as terras raras, eu dou o que vocês quiserem e acabou. Olha, pode acontecer? Claro que pode. Tem acontecido coisas absolutamente malucas aí. Mas essa hipótese eu acho que não é consistente, nem com a lógica. Isso aí não é grande coisa, porque tem muita coisa que a gente vê que não é consistente com a lógica, mas não é consistente com o que a gente viu de comportamento do Donald Trump, né? Eu vou admitir que eu fiquei surpreso, fui pego totalmente de surpresa por aquela declaração no discurso da ONU. Eu até agora não tenho uma explicação boa para aquilo. Eu desconfio dessa explicação fácil de que aquilo ali é uma tática de negociação para atrair o governo brasileiro com uma armadilha. O Trump não precisava fazer aquilo. O Trump poderia ter feito um discurso duríssimo na ONU, colocando o governo brasileiro numa situação extremamente difícil, e eu acho que aí talvez essa negociação acontecesse num clima muito mais favorável ao governo americano. Mas, meus amigos, quem sou eu para ensinar técnica de negociação a Donald Trump? O cara é bilionário, ele é um dos dois únicos presidentes dos Estados Unidos que foi eleito, saiu do poder e depois voltou. Ele foi alvo da maior campanha de ativismo judicial da história americana. A política americana chegou a um nível de radicalismo inacreditável. Para quem está acompanhando, não sei se o Beraldo está vendo aí o que está acontecendo em Portland, né? No Oregon, em Chicago. Assim, estão acontecendo coisas nos Estados Unidos que muita gente se olha para o Brasil e fala, bom, aqui até a coisa não está tão complicada assim, comparado com certos eventos nos Estados Unidos. Então, eu acho que isso tudo traz um grau de incerteza máximo para essas negociações, Caniato. Eu acho que nós vamos ter bastante material para comentar aqui depois. É isso aí, recebendo as pessoas que nos acompanham pela rede Jovem Pan, análise dos nossos comentaristas sobre os muitos elementos, né, os muitos aspectos que envolvem essa reunião que acontecerá amanhã entre diplomacia brasileira e norte-americana, sobre tarifaço, medidas tomadas pelo governo norte-americano contra autoridades brasileiras e o que será tratado, negociado, somente os aspectos comerciais ou também as medidas tomadas contra as autoridades. Mota, há pouco, fez uma colocação, um questionamento sobre declarações do Dávila e do Beraldo, mas principalmente do Dávila, sobre
as falas dos representantes norte-americanos que estariam jogando para a plateia. E aí o Mota fez a provocação. Bom, mas que plateia é essa? Eleitores brasileiros? Imprensa norte-americana? Dávila, quer desenrolar? Qual a leitura que você fez? Que plateia é essa? A militância republicana, aqueles que todo dia ali acordam, aplaudem e gostam desse conflito, desse ringue, desse telequete da política. Essa é a turma e faz parte do jogo, como você falou, Caniato. Mas este jogo para a plateia não tem peso na mesa de negociação quando o presidente dos Estados Unidos diz que é para negociar. Por isso, usou o tal do termo da química, falou com o presidente Lula, já disse que vai marcar um próximo encontro. Então, ele não vai marcar encontro para anunciar um acordo que deu em água. Então, é para acertar. Então, mas faz parte você fazer esse jogo para a plateia, para dizer que você não está ali traindo a agenda política do Partido Republicano. Mas o fato é que está focando nos interesses nacionais. E interesses nacionais e verborragia político-eleitoral muitas vezes não combinam. Só o presidente do Brasil que não aprendeu essa lição ainda. A plateia pode ser também as outras lideranças, né? Porque a cada acordo fechado acaba sendo um sinal para os outros presidentes de países que estão sem saber o que fazer. Mas você, Beraldo, quer trazer o seu complemento, por favor? Não, assim, é claro que existe uma plateia. Quando falam representantes, sobretudo representantes importantes no contexto da administração de Donald Trump, eles estão falando para um público tanto interno, mas também isso o Eduardo Bolsonaro conseguiu fazer. O Brasil virou um assunto dentro da administração de Donald Trump. E isso se deve ao trabalho feito junto ao governo para chamar a atenção ali dos abusos do judiciário brasileiro, da conduta da esquerda brasileira em relação a assuntos de interesse da direita, enfim. Isso, então, é o mérito de Eduardo Bolsonaro. Quando há esse tipo de colocação por parte de um representante que não estará na reunião amanhã, e para mim isso demonstra que a estratégia é criar um clima, mas não afetar a conversa de amanhã, o Donald Trump está fazendo a mesma coisa que Putin faz com o ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, que é o cão de guarda do Putin. Sempre que ele precisa falar mal dos Estados Unidos, sempre que precisa falar mal de Donald Trump, é o Medvedev que fala. E aí faz as declarações mais horrorosas possíveis e depois vai lá o Putin, conserta e tal, e vai criando aquele clima que tem sempre um nível de tensão. E me parece que é a mesma coisa que aconteceu hoje, da mesma forma que o presidente brasileiro recentemente também fez declarações que não caberiam fazer nesse momento em que se busca um entendimento. Eu só faço, Mota, uma observação naquilo que você trouxe, da expectativa para essa reunião de amanhã. Eu não acho que será uma conversa em que toma aqui o que eu quero e eu vou te entregar tudo o que vocês querem, né? Como se o Brasil tivesse lá muitas demandas. Desculpa, eu acho que o Brasil não tem demanda relevante nenhuma. O Brasil não está indo para essa reunião com uma lista de demandas que vai exigir dos Estados Unidos decisões complexas, arranjos, vai ter que acomodar um outro parceiro para poder atender ao que o Brasil quer. Eu acho que nós vamos lá, eu não vou usar termos chulos aqui, mas enfim, nós estaremos facinhos para entregar aos Estados Unidos tudo o que os Estados Unidos quer. E nós não vamos ter nada de relevante, porque o governo brasileiro quer só o discurso. O governo brasileiro quer dizer que eu sou mais amigo de Donald Trump do que o Bolsonaro. O Donald Trump tem uma química comigo. Ele não está falando que ele tem química com o Bolsonaro. Então, se ele tinha química com o Bolsonaro, ele tem uma indústria petroquímica comigo. Essa disputa absolutamente infantil da quinta série que nós vemos o nosso país com temas tão importantes, com uma parceria que poderia produzir frutos excepcionais. Aliás, hoje teve anúncio de construção por parte de uma empresa americana de um imenso data center na Argentina. Por que esse data center não é no Brasil? País que tem a energia mais limpa do mundo.
e tantas outras oportunidades que a gente perde. Então, diante dessa situação grave que a gente se encontra, eu tenho certeza que o papel do governo brasileiro amanhã será tratar das coisas menores, mais irrelevantes para a população brasileira e para o nosso futuro. Se trata de um ponto muito importante, mas se o objetivo é fortalecer o discurso, a narrativa, isso teria qual finalidade? Estratégia eleitoral pura e simples ou seria um troféu para ser utilizado quando? Rapidamente. Puro e simples, Candidato, puro e simples. Candidato, nós somos o governo que vai colocar 20 bilhões de reais no Correio. Nós não temos projeto para absolutamente nada. O único projeto do governo é manter os apaniguados políticos no Correio e ter esse discurso de que ficou amigo do Donald Trump para poder o Bolsonaro não usar. É de uma mesquinharia total e absoluta, só avisando a eleição do ano que vem. Curiosíssimo para saber o resultado dessa reunião. Você, Mota, quer trazer os complementos após as falas do Beraldo e do Dávila? É isso aí. Eu acho que não tem plateia, não vejo sentido em jogar para essa plateia, para o Partido Republicano, vai jogar para a plateia do Partido Republicano nos Estados Unidos, atacando o governo brasileiro, ou partes do Estado do Brasil. E eu acho que o Beraldo tem razão. Eu acho que o governo brasileiro não vai amanhã falar sobre terras raras. Eu acho que o governo brasileiro vai levar amanhã 2 pedidos. Ele não vai falar de exportação brasileira, de tarifa. Isso aí pode entrar depois no press release, que provavelmente já está até pronto, o press release da negociação, né? Dando resultado. Mas eu acho, Beraldo, que o governo brasileiro vai levar 2 pedidos para essa negociação. Pedido número 1, o seu Trump, a gente quer voltar à Disney. Isso, por favor, pode permitir que a gente vá à Disney? E o segundo pedido é, a gente quer poder voltar a usar cartão de crédito internacional, seu Trump. Esses são os 2 pedidos que estão na mesa. Cancela as sanções dos vistos, cancela as sanções da Lei Magnitsky. E eu acho também que o governo brasileiro tem 2 planos para, depois da negociação, para o after, o plano A e o plano B. O plano A é, se essa negociação der qualquer resultado remotamente positivo, por mais microscópico que ele seja, a declaração vai ser, viu como esse governo é competente? Viu como nós temos química? Nós somos ótimos. Se a negociação, por acaso, for criada a percepção de que ela foi ruim, a narrativa vai ser plano B. Viu? Nós encaramos os imperialistas. Nós não nos rendemos. É plano A, meus amigos, ou plano B. Porque a terra mais rara, a terra que conta aqui, é a terra eleitoral. Pois é, acho que tem vários aspectos, né? Muitas teses e teorias e possibilidades, né, Dávila? Mas só para nós finalizarmos essa discussão, acho que tem inúmeras perguntas e muitas dúvidas das pessoas que nos acompanham. Inclusive, o tema da nossa enquete é justamente essa discussão que a gente faz aqui. Quem puder, participe no nosso portal. Dávila, muitos perguntando se o clima estará propenso para uma negociação amanhã, para a reversão do tarifaço. E aí queria só que você discorresse sobre o que o Brasil poderia levar na mala ou na caixa de ferramentas. Fala-se muito sobre as terras raras, né? Que esse seria um objetivo dos norte-americanos. E aí você sempre pontua também alguns desejos do governo norte-americano para tentar reverter e não impactar mais o consumo do norte-americano, do cidadão norte-americano. Você conseguiria listar aquilo que é fundamental que o brasileiro, que a diplomacia brasileira leve e ofereça nessa negociação? Bom, o importante é esses 3 grandes itens para o Brasil. A parte da indústria moveleira, a questão do café e da carne. São os 3 grandes itens que ainda ficaram de fora desses quase 50% das exportações brasileiras que não estão submetidas às tarifas de 50%. É bom deixar isso bem claro. Então, se esses outros 3 produtos entrarem, provavelmente nós vamos para 80% das exportações brasileiras. E isso aí é um grande negócio para o Brasil, não há dúvida. Mas
Em contrapartida, o Brasil vai ter que ceder essa questão das terras raras, que é algo fundamental para os Estados Unidos. Aliás, a briga hoje dos Estados Unidos com a China é justamente sobre as terras raras, porque é algo que prejudica a indústria de tecnologia, principalmente a parte de desenvolvimento técnico e militar, as duas áreas muito sensíveis para os Estados Unidos. Então, certamente, terras raras estarão na mesa e na mesa do Brasil, café, indústria moveleira e principalmente a indústria de proteínas. Então, esta é a negociação objetiva da manhã. Por isso que não é uma negociação muito difícil, é só deixar a política do lado de fora da sala, sentar de maneira objetiva e tratar desses assuntos que, na verdade, é de interesse de ambos países. E aí tem uma pergunta da nossa audiência, viu, Beraldo? Inclusive endereçada a você quando você fazia o seu último comentário sobre aquele aspecto do discurso, da narrativa. O Rodrigo escreveu o seguinte: bom, mas se o governo americano quer fazer negócios e é pragmático, não é uma tarefa mais fácil para a diplomacia brasileira alcançar justamente o objetivo? Aí conseguirá fazer um acordo com os Estados Unidos e ainda sairá como grande negociador, sairá o governo brasileiro como grande negociador. Não existe também essa possibilidade? Não, eu acho que essa é a possibilidade mais com maior chance de acontecer, mais provável. Por quê? Naqueles dois cenários que o Mota colocou. Porque, como está claro para os Estados Unidos o que eles querem do Brasil, e tem interesse dos Estados Unidos nessa questão da carne, por exemplo, que, aliás, foi usada, no meu entendimento e conhecendo um pouco dos bastidores, foi justamente o lobby do setor de proteína animal brasileiro que conseguiu mudar essa disposição do Trump em conversar com o presidente Lula. Hoje, só para você ter uma ideia, Caniato, o açougue do meu bairro é de propriedade de um grande conglomerado corrupto brasileiro, cujos donos foram presos por corrupção, delatores, entregaram todo mundo, todos os seus amigos com quem eles faziam negócio, roubando o povo brasileiro. Eles estão nos Estados Unidos mais fortes do que nunca. E, surpreendentemente, se aproximaram, apesar de continuarem sendo os amigos mais íntimos do presidente brasileiro, eles se aproximaram de uma maneira assustadora do governo de Donald Trump. Recentemente, estiveram no Salão Oval e, na sequência, sorrisos, abraços e muita química de Donald Trump em relação a Lula. Isso é o poder que eles têm. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a pauta principal amanhã vai ser a pauta da proteína animal. E eu tenho certeza que esse assunto será resolvido, custe o que custar, porque os interesses acessórios, digamos assim, dos dois lados é muito grande. Sim. Então, só para concluir, então, assim, quando a gente olha esse cenário, eu acho que haverá avanço. Talvez não se resolva tudo, né? Você nunca resolve tudo, mas haverá avanço e haverá um enredo para que os representantes do governo brasileiro saiam de lá dizendo que eles estão muito felizes, que eles foram muito bem-sucedidos na negociação com os Estados Unidos. Eu quero, inclusive, reforçar para a nossa audiência, eu sei que vocês gostam de acompanhar esses debates, tem muitos detalhes, muitas possibilidades, informações oficiais, outras que não são oficiais, né? São informações de bastidores, e a gente tenta conectar todas essas informações, e aí você em casa, no seu trabalho, enfim, você que está em deslocamento, acaba formulando a sua tese, a sua teoria, pode concordar um pouco com o Mota, um pouco com o Dávila, um pouco com o Beraldo, e você forma a sua opinião sobre determinado tema. Participe da nossa enquete, jovempan.com.br, ou no YouTube do programa Os Pingos nos Is. A gente trata justamente da estratégia que a diplomacia brasileira deve adotar. É otimismo total? Tentar negociar tudo, reverter tarifaço, reverter medidas que foram tomadas contra autoridades brasileiras? Ou é melhor ter um pouco mais de cautela, falar somente sobre as questões comerciais nesse momento e aí, num segundo momento, se o relacionamento permitir, tentar reverter também aquelas medidas tomadas contra as autoridades? Vote em jovempan.com.br.